Estamos começando mais uma noite aqui nesse momento aqui de lives com você. Hoje é o último dia dessa sequência de lives. Eu quero que você fique aqui comigo. Vamos começar compartilhando já com seu amigo, seu irmão, com a sua avó, com seu tio. E juntos nós vamos aprender, assim como nós temos aprendido ao longo dos dias. Vamos aprender mais um pouco. Eu aprendo com você, você aprende comigo e a gente vai caminhando. Nesse mesmo tema de chamados para vencer. Nós sabemos que Cristo nos chamou para vencer. Cristo chamou você, chamou eu, chamou a gente, chamou nós para vencer. E Jesus não chama ninguém para perder. Ele sempre chama as pessoas para vencer. Os seus discípulos tiveram vários desafios quando ele chamou o apóstolo Paulo, Pedro, João, Mateus. Eles tiveram vários desafios na época de Jesus, mas ele chamou eles para vencer também. E eles venceram, mesmo enfrentando dificuldade, enfrentando vários problemas. Eles foram chamados para vencer, eles conseguiram vencer. E hoje nós estamos caminhando ao lado de Cristo. Ele está ao nosso lado e Ele quer que nós também venhamos vencer. Ele chamou você para vencer, Ele me chamou para vencer. E que nós possamos estar apegados a Ele, firmados nos pés de Jesus. Porque somente segurando nas mãos dele que a gente vai conseguir vencer. Que a paz, a harmonia e a misericórdia do Senhor possa vir sobre o seu lar nessa noite. Como foi seu domingo? Como foi seu dia de hoje? Quais foram os desafios que você tem enfrentado hoje? Você tem ido buscar ao Senhor hoje? Você tem ido cultuar a Deus hoje? Quais têm sido as suas atividades de hoje? Você tem tido um dia alegre ou um dia triste? Se você tem tido um dia alegre, isso foi muito bom. Mas se você tem enfrentado um dia triste, hoje, nesse momento, o Espírito Santo ele quer alegrar seu coração. Às vezes você está preocupado com amanhã, preocupado com o que vai acontecer essa semana, preocupado com como vai ser a segunda-feira. Mas Jesus ele quer que você descanse o seu coração. Ele não quer que você fique inquieto com o dia de amanhã. Às vezes é muito natural a gente ficar preocupado com o dia de amanhã, porque nós somos seres humanos. Mas Ele nos ensina hoje a confiar nele. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que nós possamos entregar as nossas ansiedades, as nossas preocupações nas mãos do Mestre hoje. Jesus ele abre os seus braços para te acolher hoje. Jesus ele quer te sustentar hoje, ele quer te abraçar hoje. E que você possa confiar nele. Tenha hábitos de pedir a misericórdia. Tenha hábitos de pedir o perdão e a graça do Senhor para a sua vida. Jesus ele te chama para que você possa descansar nos braços dele. Ele sempre está pronto, porque ele te ama. Ele quer te ajudar. Ele sempre convida: filhinhos, vinde a mim, meus filhos. Filhinhos, não pequeis. Sempre orientando, sempre dando direção para nós. Porque Ele não quer que ninguém se perca. A palavra do Senhor diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos chegam ao arrependimento. Que todos possam chegar ao conhecimento da graça e da misericórdia. Hoje é um dia maravilhoso para você levantar as suas mãos. Você que ainda não conhece Jesus, para você levantar suas mãos e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar dentro do seu lar. Eu profetizo bênçãos e vitórias para a sua vida, e que essa semana possa ser a melhor semana da sua vida. Que os seus negócios, seus projetos venham a se concretizar, que os seus negócios venham a dar certo, que os contratos sejam assinados e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que você possa sentir a paz, a comunhão. A maior riqueza do ser humano é ele poder ter paz. E às vezes você tem vivido dias, você tem recursos financeiros, você mora num lugar bonito, você mora num bairro bom, só que você não tem paz. Aí não resolve nada. Tudo isso que você tem, bens, é muito bom. Ter casa, carro de luxo,
empresas, dinheiro, riquezas. Isso é muito bom. Eu não posso ser hipócrita e falar para você que não é. E Jesus, ele se alegra com isso, com as pessoas que têm bens também, e que saibam usar, e que não usa com arrogância, que não pisa em ninguém. Mas o que eu quero falar nesse momento para você é que você precisa de paz. Paz para o seu interior. O ser humano, ele precisa de paz. A paz é algo que não custa dinheiro, mas é muito caro. Caro por quê? Porque se você não está alinhado com os princípios, você dificilmente vai ter paz. A paz, ela vem acompanhada de um monte de coisa, de esperança, de longanimidade, de alegria, de espiritualidade, de aproximação com Jesus. Ele que pode deixar a paz para você. Só nele existe paz. Ele falou: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Porque o mundo também tem a paz dele, mas é uma paz mentirosa, é uma paz temporânea. Agora, a paz que Jesus dá para nós, mesmo que vamos enfrentar dificuldade, adversidade, no nosso interior precisa morar a paz. Porque Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu e nos deixou uma condição. Existe uma condição para que a gente possa também vencer. Jesus, ele quer que nós vencemos. Nele nós somos mais do que vencedores. E Jesus, ele chamou você para vencer. Jesus, ele me chamou para vencer. Não tem sentido a gente caminhar com Cristo e chega no final da nossa vida a gente perder. A gente não foi vitorioso. Não, nós temos que enfrentar os desafios da vida, enfrentar as aflições que Jesus já falou que teríamos, mas quando chegar no final, na vida aqui nessa terra, a gente entender e ouvir do Mestre: filho, você venceu. Eu chamei você para vencer. E você fez a sua parte. Aí entra um lado importantíssimo que eu tenho que falar para você agora aqui. Todos nós temos algo, a nossa parte para fazer. Qual que é a minha parte? Qual que é a sua parte? Seguir os passos do Mestre, examinar as Escrituras, viver em paz com os irmãos e ser constante na oração. Você precisa de vários aspectos para que você possa chegar no final e ouvir de Jesus que você venceu. Não tem como você falar que serve a Jesus Cristo, mas você odeia o seu irmão, você nem conversa com ele. Aí não tem sentido. Cristo, ele te chama hoje para você amar o seu irmão. Não precisa você estar beirando ele, não precisa você estar junto com ele, mas você precisa amá-lo. Não precisa você gostar do seu irmão, mas amar é um mandamento com promessa. É um mandamento que Jesus deixou. Amai uns aos outros. Às vezes nem sempre é fácil amar as pessoas, porque existem uns indivíduos que não é fácil amar. Mas nós temos que entender também que nós também não somos fáceis de ser amados pelas outras pessoas. Então todos nós temos falhas, todos nós temos desafios, todos nós temos adversidade, todos nós temos problemas. Mas Cristo, ele chama você hoje para que você possa entender que a caminhada é árdua, mas quando você tem a certeza de que Ele está do nosso lado, de que Ele está do seu lado, o caminho fica menos difícil. Não é que vai ser simples, mas é menos difícil. Eu te convido hoje para você trilhar os passos do Mestre. Eu te convido hoje para você se alegrar na presença de Jesus, aquele que chamou você. Aquele que te chamou, ele é fiel para te sustentar. Aquele que te chamou, ele é fiel para te fortalecer. Que nós possamos diariamente ter hábitos de examinar a palavra do Senhor, examinar as Escrituras, buscar conhecimento, buscar entender, buscar conhecer cada vez mais. A palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra. Conhecer Jesus, quem de fato Ele é. As pessoas, às vezes, falam que conhecem Jesus, mas é só de ouvir falar. Não tem aproximação com Ele. Não tem intimidade com Ele. Não tem unidade com Ele. Não segue os passos dEle.
E quando alguém pergunta, você conhece Jesus? Ele fala, eu conheço. Quando na verdade, conhecer Jesus é muito mais do que palavras, é muito mais do que simplesmente ir à igreja, é muito mais do que simplesmente ler a Bíblia. Conhecer a Jesus é seguir os seus passos. Não é apenas ler a Bíblia, mas estudar a preciosa palavra do Senhor e buscar conhecimento. Buscar entender de verdade quem Ele é e saber que o que Ele fez por nós na cruz do Calvário não foi algo comum. É entender a morte de Cristo. É se aprofundar no sentido da morte de Cristo, da entrega dele na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para nos perdoar, para nos redimir. Você pensa que é fácil estar aqui falando com você? Não é fácil para ninguém. Todos nós temos os nossos desafios, mas eu tenho um compromisso de estar aqui com você. Entregar uma mensagem de esperança, entregar uma mensagem para te dar um norte, para te dar um direcionamento. E se você ouvir com os ouvidos do coração e colocar em prática, você vai poder viver uma vida melhor, um pouco menos pesada. Porque o mundo, ele te engana com a falsa leveza, mas depois ele te enche de peso, enche de traumas, enche de tristeza no seu coração, enche de amargura, porque depois que vem o desespero, depois que vem a angústia, depois que vem a solidão, o inimigo ele vai te deixar sozinho em algum momento. Às vezes você tem uma falsa companhia, ele coloca pessoas do seu lado e você acha que está bem acompanhado, quando na verdade pessoas que estão do seu lado vão te trair, vão te derrubar, vão te puxar a corda. E quando você estiver no chão, prostrado, sem poder se levantar, não vai ter, você vai olhar para a direita e para a esquerda, não vai ter ninguém para te ajudar. Mas se você se encontra nessa situação, existe alguém que pode te ajudar nesse momento. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode resgatar você do lodo. Ele é o único que pode resgatar você do lamaçal do pecado. Às vezes você está numa confusão mental, enfrentando várias dificuldades emocionais, mas Jesus ele quer te libertar. Se você tomar uma decisão de buscá-lo, se você tomar uma decisão de seguir os seus passos, hoje pode ser o melhor dia da sua vida. Hoje pode ser o dia de findar o seu sofrimento, findar a sua angústia. Porque se você tomar uma decisão de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, ele vai te libertar. Ele vai ouvir a sua voz, o seu clamor, e vai responder, porque ele é misericordioso. E se de repente hoje for seu último dia, você tem um lugar reservado na mansão celestial. Só que se você partir hoje e não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, infelizmente, você vai caminhar para a perdição. Seu futuro será na perdição, na escuridão das trevas, onde há choro e ranger de dente. Não sou eu que falo isso. Não são palavras minhas, são palavras do Mestre. Jesus já falou. Aquele que a árvore que dá fruto vai ser cuidada para que dê mais frutos ainda. Mas o galho que não dá fruto, ou a árvore que não dá fruto, vai ser cortado e jogado no fogo. Ou seja, vai ser descartado. Não é que Jesus descarta o ser humano, é que vai chegar um momento que vai ter que ser separado o joio do trigo. Qual a condição que você está andando hoje? Você tem levado esperança para as pessoas? Você tem sido você tem estado no meio da plantação de trigo, ou você tem feito parte da plantação de joio? Na verdade, o joio não é plantado, o joio ele nasce. Ele é tão astuto que ele nasce no meio do trigo. E que hoje você possa fazer reflexão.
Quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. Muito boa noite a todos. E que a paz do Senhor possa reinar dentro do lar de vocês. Que a paz, a alegria possa hoje entrar pela porta principal da sua casa e nunca mais sair. Quem é a alegria? Jesus Cristo é a alegria. Jesus Cristo é a paz. Jesus Cristo é a esperança. Quantas pessoas que às vezes estão até dentro da igreja, mas não têm esperança de mais nada. Esqueceram que Jesus é a sua esperança. Esqueceram que Jesus pode transformar a sua vida. Esqueceram que Jesus pode restaurar sua família, seu casamento, te direcionar nos seus projetos, te dar sabedoria nas suas tomadas de decisões. Hoje, que a sua esperança possa ser renovada hoje. Que a paz e a harmonia de Cristo possa entrar dentro do seu coração. Não se engane, o inimigo ele vai usar de diversas formas para tentar tirar você do foco. Não deixe se enganar. Não se perca no meio do caminho. Cristo é tão verdadeiro, tão puro, para você se perder, trocar Jesus por momentos, por prazeres do mundo. Que a bondade e a misericórdia do Senhor ela possa cercar você todos os dias. Que onde você passar, você possa ser guardado pelo Espírito Santo, guardado pelo sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro ele tem que estar nos umbrais da sua porta, na sua janela, todos os dias, para que o anjo da morte, quando ele passar, ele não venha te destruir. Entende? Nós estamos vivendo dias finais. As pessoas têm levado as coisas na brincadeira. As pessoas têm zombado do nome de Cristo. As pessoas têm feito brincadeira. Satanás ele não está de brincadeira. Satanás ele está diariamente lutando para tentar ceifar as pessoas, para tentar tirar o foco das pessoas, tirar as pessoas da direção de Cristo. A alegria de Satanás é fazer com que você se afaste de Cristo. Porque quando você se afaste de Cristo, você vai estar mais vulnerável ao ataque do demônio, ao ataque do maligno. Então, muito cuidado. Peça todos os dias a proteção do sangue do Cordeiro para a sua vida. Fala para o Senhor Jesus Cristo agora, nesse momento: Senhor, me proteja, me cubra com teu sangue, me dê orientação na caminhada, me dê sabedoria, me dê forças para poder prosseguir. Não solte a minha mão, porque as minhas forças são limitadas, mas as tuas são infinitas. Então eu peço que o Senhor segure a minha mão, não que eu segure a tua. Porque se nós segurar a mão do Senhor, nós temos fraqueza. Baixa aquele momento de fraqueza. Quando nós estamos segurando a mão do Senhor, a gente vai acontecer um sério risco de a gente soltar a mão do Senhor. Mas se o Senhor segurar a sua mão, e se você permanecer firme nele, na sua promessa, na sua bondade e misericórdia, ele não vai te soltar, porque a força dele é infinita. O nosso mestre tem força infinita. O nosso mestre que criou todas as coisas, a sua força te sustenta. Eu te sustento, eu te guardo, eu te ajudo. Jesus falou: eu te protejo. Eu liberto você hoje das prisões, das emoções. Às vezes você está aprisionado nas suas emoções, mas Jesus hoje, ele te chama para a libertação, para a restauração, para a transformação. Hoje ele te cura. Hoje ele cura o seu coração que está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. Se você tem carregado mágoa de alguém durante meses e anos, hoje é uma oportunidade de você deixar isso de lado, porque isso vai te corroendo por dentro. Isso é um câncer que vai destruindo você por dentro. Mas hoje é uma grande oportunidade de você deixar isso para trás. E você conversar com o Senhor. Nesse exato momento, fala: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, de todo esse peso que eu tenho, da mágoa que eu tenho carregado durante todo esse tempo. Eu peço que o Senhor lave o meu coração. Eu peço que o Senhor me enche de paz e tranquilidade. E que eu possa deixar para trás toda essa desavença, tudo isso que aconteceu, todo esse mal entendido, todo esse trauma,
toda essa dor, toda essa angústia, todo esse ódio, eu peço que o Senhor me ajude a deixar para trás. Não é que eu vá esquecer, eu não vou esquecer do acontecido, mas eu vou lembrar com leveza, lembrar com o coração tranquilo. Vou parar de carregar esse ódio comigo. Eu quero seguir em paz. Fala isso para o Senhor. Fala: Senhor, a partir de hoje eu quero seguir o caminho em paz. Quero seguir os teus passos. Eu quero seguir a tua direção. Me ajude, me sustenta. Segura a minha mão. Fala isso para o Senhor hoje. Ele é seu amigo. Se ele não tem sido seu amigo, que a partir de hoje vocês se tornem amigo. Você e o Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso amigo. E Ele é o único que não vai expor as suas dores, as suas angústias. Porque você foi chamado para vencer. Ele chama você hoje. Se você tem carregado o peso da mágoa hoje, o peso do ódio, o peso da culpa, hoje Ele te chama para vencer. Jesus chama você para vencer. Escute a voz do Mestre hoje. Ele o tempo todo está falando: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. O que quer dizer sobrecarregados? Vocês estão cheios de ódio, de culpas, de tantas outras coisas. Quando não é uma coisa é outra, mas você está carregado de várias coisas e não tem força para chegar aos pés do Mestre. Mas hoje Ele faz esse convite para você: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. E vocês sabem o que vai acontecer? Vocês vão alcançar descanso para a vossa alma. Quando você partir desse mundo, você tem um lugar ao lado de Cristo, porque você venceu as adversidades desse mundo. Então não desista, permaneça mais um pouco. Logo logo Jesus Ele vem buscar o seu povo, e que você possa estar preparado, que eu possa estar preparado, que nós possamos fazer parte do corpo de Cristo que vai encontrar com Ele, da igreja de Jesus que vai encontrar com Ele. Ele chama você todos os dias. Às vezes você não tem dado ouvido à voz do Mestre, mas Ele te convida todos os dias. Ele nos chama para vencer. Ele me chamou para vencer. Ele chama você para vencer. Que você possa acreditar nessa verdade, acreditar nessa palavra, e não se aparte de vocês o livro dessa profecia, as profecias desse livro. Que você possa se apegar com a verdade, a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo disse em uma das orações: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Se você tiver intimidade com a palavra do Senhor, você vai conseguir vencer muitos outros desafios. Se você tiver aproximação com a palavra, você vai poder vencer os outros desafios, os outros obstáculos. Vai ser fácil? Você nunca vai ouvir eu falando aqui para você que vai ser fácil. Não, porque eu sei que não é fácil. Eu também enfrento as dificuldades do dia a dia. Eu enfrento as dificuldades das emoções. Eu enfrento a dificuldade de muitas vezes querer desanimar. Mas Cristo, Ele está do nosso lado. Quando a gente lembra que Ele está do nosso lado, a gente decide caminhar, pedir a misericórdia dEle para poder caminhar mais um pouquinho. E assim a gente vai levando, caminha mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho. Quando pensa em desanimar, olhe para o outro lado, muda a direção, muda o foco, caminha mais um pouco. Mas não desista. Não volte. É muito melhor você finalizar o caminho, você continuar no caminho, do que se você regressar. Se você está no meio do caminho, não volte. Sabe por quê? Porque às vezes, se você for voltar, o caminho que você trilhou até chegar aqui na metade desse caminho, às vezes você não encontrou nada de perigo nenhum. Mas às vezes, se você for retornar, além do perigo gravíssimo que você está correndo de retornar, porque você está regredindo, você pode encontrar feras, ladrões, salteadores no meio do caminho, que podem querer fazer mal para você. Então, ao invés de você voltar, você regredir, toma a decisão de continuar, seguir em frente. Não é a melhor escolha você regressar no caminho. Eu aconselho você a continuar. Não volte, continue, siga em frente.
Jesus ele não quer que nós retornamos. Jesus ele não quer que a gente volte na caminhada. O que ele pede para a gente fazer? Siga em frente. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente volta o nosso olhar para o Mestre, quando a gente volta o nosso olhar para a direção de Cristo, a gente tem mais segurança, porque sabe que olhando para Ele, a gente vai poder caminhar com mais segurança, sabe que Ele está cuidando de nós. Pedro pisou na água, estava focado no Mestre, mas quando ele desviou o olhar, ele começou a afundar. E que nós possamos focar o nosso olhar no nosso companheiro, Jesus Cristo, nosso Mestre. Ele quer que fitamos os nossos olhos para Ele. A palavra do Senhor diz que olharam para Ele e foram iluminados. Seu rosto não serão confundidos. Se você olha para Cristo, você terá clareza, você terá luz no seu rosto. Então você não vai ser confundido. Tudo isso que eu falo para você aqui está na palavra do Senhor. Quer ser feliz? Quer ter abundância de paz? Às vezes você enfrenta muitos desafios de várias formas. Desafios emocionais, desafios financeiros. Às vezes você enfrenta vários tipos de desafios aqui. Mas se você olhar para o Mestre, mesmo enfrentando os desafios, você caminha na certeza de que o que Ele tem preparado para você e para mim é algo maravilhoso. É algo que nada nesse mundo pode tomar o lugar dessas bênçãos que Ele tem reservado para nós. Você confiar, se você focar no Mestre, você terá mais energia para caminhar. Olhe para Jesus. Volte a olhar para Jesus. Volte a olhar para o Mestre. Cristo ele quer que você insista. O tempo todo Ele está falando: filho, não desista. Filho, caminhe mais um pouco. Filho, eu estou ao seu lado. Eu estarei com vocês todos os dias. Às vezes parece que estamos sozinhos, mas a promessa é que Ele está conosco todos os dias. O Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias. Ele falou isso. Jesus falou: eu vou enviar o Consolador para vocês e Ele vai estar com vocês todos os dias. Então, quando nós temos essa promessa, ligados com a fé em Jesus Cristo, isso nos dá a esperança ainda maior de prosseguir e entender que retornar não é opção. A única opção é seguir em frente. Por isso eu te reforço: não desista da caminhada. Não tire o olhar do Salvador Jesus Cristo. Fique firme. Prossiga. Porque você foi chamado para vencer. E Ele não quer que você retorne. Ele não quer que você volte atrás na caminhada. Ele quer que você se mantenha no propósito. Qual que é o propósito de Cristo? Que você chegue até o final. Ele não quer que você retrocede. Ele não quer que você volte. Ele quer que você prossiga em frente. Porque o que está esperando, o que está me esperando e o que está esperando você é algo maravilhoso. Vale a pena a gente prosseguir em frente. Porque o que Ele tem reservado para nós é algo especial, é algo maravilhoso. Que só vai desfrutar das maravilhas que Jesus preparou para nós aqueles que chegarem até o fim. Porque você e eu, nós fomos chamados por Ele para vencer. Acredite nisso. Obrigado por você ter ficado até aqui. Obrigado pela sua companhia. E que hoje a paz e a bondade de Cristo possa reinar dentro do seu lar. Que toda a dor, toda a angústia, todo o desespero, todas as preocupações, todo o peso da mente, todas as mágoas, possa dar lugar à paz de Cristo dentro do seu lar hoje. Possa dar lugar à esperança. Jesus é a esperança. Possa dar lugar ao refrigério. Jesus é o refrigério. E o amanhã está na mão do Senhor. Você está preocupado? Você está ansioso com o dia de amanhã? Com tantas coisas para resolver? Mas hoje, dobre o seu joelho, coloque na mão do Mestre. Fala: Senhor,
Eu vou deitar e dormir em paz porque o amanhã está nas tuas mãos. Não tenho que ficar preocupado. Não vai resolver nada. Pense nisso. Obrigado por você ter ficado até aqui. Um grande abraço e até a próxima.